Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pelo final de semana que terminou, por essa nova semana que se abre à nossa frente. Que nós possamos aproveitar todos os dias que o Senhor nos der de presente para fazermos a Tua santa vontade em nossas vidas. Que possamos testemunhar a nossa fé para as pessoas que encontrarmos. Ó Deus, envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 21 a 26, que diz assim: Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra, e as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, você já teve alguma vez uma intoxicação alimentar? Quem já teve algum problema relativo à digestão sabe muito bem o quanto o corpo todo sofre com isso. Numa intoxicação alimentar causada por bactéria ou alguma coisa que comeu e a digestão não foi feita com sucesso, dá diarreia e vômitos. Se não for tratada com remédios, o corpo vai ficando cada vez mais fraco ao ponto da pessoa poder até morrer. Normalmente a gente come e nem dá bola para o processo todo de digestão. Acontece naturalmente. Muitas vezes a gente só percebe que existe uma digestão quando ela não funciona direito, não é? O apóstolo Paulo está falando no capítulo 12 de 1 Coríntios, da igreja cristã como um corpo que ele chama de o corpo de Cristo. Ele já disse que todas as partes do corpo são importantes e todas precisam trabalhar em conjunto, cada uma fazendo a sua função, para que o corpo todo se desenvolva. Quando uma parte do corpo não funciona bem, como no caso do estômago ou intestino, o corpo todo é prejudicado e sofre com isso. Por isso, Paulo diz: portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. Todas as partes do nosso corpo são muito importantes e todas devem ser cuidadas com atenção. Temos, por exemplo, 10 dedos nas mãos. Se cortar um, não vai fazer falta, não é? Sobram 9. Quem já perdeu um dedo em um acidente sabe muito bem o quanto esse dedo faz falta em tudo que faz e prejudica o funcionamento de todo o corpo. Por isso, Paulo diz que nenhum membro do corpo pode dizer que não precisa do outro, porque todos os membros estão interligados, conectados, e um precisa do outro para viver. A mesma coisa em relação ao povo de Deus, a igreja. Todas as pessoas que são cristãs são importantes para Deus e todas têm dons para serem usados na igreja, que foram dados por Deus para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. A tendência do ser humano é valorizar mais aqueles que se sobressaem em qualquer grupo.
e desprezar aqueles que não aparecem muito. Paulo diz assim: o fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra, e as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Paulo fala isso porque recebeu notícias de que na igreja de Corinto haviam os cristãos mais influentes e que apareciam mais. E esses cristãos desprezavam aqueles membros mais humildes que não ficavam aparecendo na frente dos outros. Paulo diz que os que receberam mais dons de Deus e são mais influentes, capacitados, devem cuidar muito mais daqueles que parecem ser mais fracos, mais tímidos, mais quietos, e valorizá-los, porque cada pessoa que está na igreja é especial para Deus. Aliás, você sabia que na história da humanidade nunca existiu alguém como você? Sabia que a sua impressão digital é única no mundo? Nunca existiu, nunca existirá uma pessoa que possa substituir outra pessoa no mundo. Cada pessoa é única e exclusiva. Deus fez assim para que nós tenhamos a certeza do quanto nós, individualmente, somos importantes para Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu na cruz toda a ira e castigo eternos de Deus por toda a humanidade. E com a sua morte na cruz conquistou para todos os seres humanos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Cada pessoa individualmente recebe o presente da salvação mediante a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo que transformou você e eu, pelo batismo e pelo ouvir da palavra de Deus, pode transformar a vida de qualquer pessoa deste mundo. Como diz 1 Timóteo 2,4, Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Isso é muito importante, porque muda o nosso olhar para as outras pessoas e para nós mesmos. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que nós somos pecadores, perdidos e condenados. Precisamos olhar para a cruz de Cristo e ver que lá na cruz, Jesus estava sofrendo pelos nossos pecados individuais, e Ele morreu para salvar eu, você e cada ser humano deste mundo. Por nós mesmos somos pecadores que não merecemos nada de Deus, senão o castigo aqui no inferno, como diz Romanos 3, 9 a 12. Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado, como diz as Escrituras Sagradas. Não há uma pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Mas por amor, por causa do amor que teve Deus por cada um de nós, ao ponto de sacrificar o seu único filho para nos salvar e nos ter com ele no céu, nós somos individualmente as pessoas mais importantes deste mundo, como diz 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor que o Pai tem por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. Também é importante nós mudarmos o nosso olhar para as outras pessoas. Jesus tinha esse olhar compassivo e enxergava cada pessoa como um tesouro de Deus, que era amado, e ele veio para salvar, sofrendo na cruz no lugar da pessoa e morrendo para salvá-la. Assim, quando olhamos para qualquer pessoa, começando dentro da igreja ou no mundo, olhemos com esse olhar amoroso, compassivo e desejoso, que essa pessoa possa conhecer o amor de Deus em Cristo pelo nosso testemunhar da fé, para que ela também possa crer em Cristo como seu Senhor e Salvador e possa ser salva. Pensando em igreja,
especialmente na igreja de Corinto, que tinha muitas divisões, Paulo diz: desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Estimado irmão e irmã, o nosso mundo já está cheio de maldade, de violência. As pessoas estão precisando do amor, de compaixão, de compreensão e de acolhimento. Assim como nós fomos amados e acolhidos pelo amor de Deus em Cristo e hoje somos cristãos, temos a salvação eterna e Deus nos adotou como seus filhos e filhas, que nós também tenhamos esse amor para com as outras pessoas que encontrarmos neste mundo, quer sejam boas ou más. Saibamos que todas as pessoas individualmente são amadas por Deus e Cristo sofreu e morreu por elas. Na igreja, que possamos conviver com todos em compreensão e amor, como bons seguidores de Cristo, e que todos nós possamos, um apoiando o outro, um estando ao lado do outro nos bons e maus momentos da vida, continuarmos nossa caminhada de fé rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Que nesta semana que se inicia, possamos ter esse olhar amoroso e compassivo para todas as pessoas que Deus fizer passar por nós. Romanos 15:7 diz assim: portanto, acolham uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo acolheu vocês. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos amou tanto, ao ponto de enviar o teu único Filho para nos salvar. Que nós também possamos amar a Ti acima de todas as coisas e amar as pessoas. Que possamos ser compassivos, amorosos, que possamos compreender os outros e que possamos ter o desejo sincero de que todas as pessoas possam ser salvas pela fé em Cristo. Que nós façamos atos de amor para com as pessoas que passarem por nós nesta semana. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.